chuva aumenta demais o delivery, né? E aí, João, como é que é? É bom ou ruim? Ou indiferente? Ou choveu você comemora ou choveu você chora? Boa pergunta. A equipe tem que estar preparada, né, cara? Tanto o atendimento quanto a cozinha tem que ter essa consciência. Na hora que a chuva cai, o negócio fica diferente, porque a fila de pedido ela aumenta muito. E quem vai ditar o estresse interno vai ser a pessoa que está ali recebendo os pedidos. Porque no momento que caiu o primeiro pingo, a pessoa tem que ter uma noção de aumentar o tempo, às vezes colocar a taxa de entrega. Se eu já estiver operando com uma taxa de entrega, eu preciso, às vezes, até dobrar essa taxa de entrega. São as barreiras saudáveis que a gente chama, né? Quais são essas barreiras saudáveis? Primeiro, aumentar o tempo. O tempo da entrega para o cara que está recebendo lá, que está pedindo, né, no cara? Exatamente. Segundo, aumentar a taxa de entrega. E colocar a taxa de entrega, principalmente se eu não estiver cobrando ali em 1, 2 ou 3 km, eu já coloco taxa de entrega. Já crio uma barreirazinha. E, em último caso, eu começo a desmarcar os extremos do meu mapa de entrega. Que, por exemplo, eu faço entrega no raio de até 10 km. Já começo a tirar 10, 9, 8, 7, 6, vou encurtando até ficar ali de 3, 4 km. Aí vai dependendo do tamanho da chuva, do quantitativo de motoboy naquela região no momento. Então, a pessoa que está na frente ali, ela tem que ter essa percepção de tudo isso. E tem que estar bem atento, porque se um esquecimento, um detalhe, entra uma fila de pedidos gigantesca, a gente fica sem motoboy e a gente não consegue atender, e aí aumenta o número de cancelamento naquela noite. E baixa seu rating lá no iFood, né? Na plataforma de delivery. Boa. O que acontece? Nesse dia, se eu guiar mal essa operação, no outro dia o iFood ele vai entender que eu não tive capacidade de atender os clientes que supostamente ele jogou para mim naquele dia. Ele não quer saber de chuva, ele não dá. E aí, provavelmente, no outro dia, o meu número de pedidos vai cair, os meus clientes vão cair, porque a inteligência artificial é capacidade de produção. Se ele está me jogando pedido e eu estou chegando no tempo prometido para o cliente, no outro dia ele vai me jogar aquela mesma quantidade ou mais. E se na chuva eu tenho um problema, no outro dia é capaz de até, a gente chama de janelada, né? Janelada, eu fui tomar uma janelada de não chegar nenhum pedido, talvez. Entendi. Aí você falou de motoboy, né? Aí, Guilherme, que é a sua expertise aí, cara, que a sua praia, que você gerencia, né, motoboys, na chuva diminui a quantidade. Diminui, já é um problema, né? A quantidade de entregador hoje que trabalham com aplicativos não é suficiente para atender a demanda online, que é crescente. Nos dias de chuva, a gente tem outro grande problema, porque eu tenho o aumento exponencial da demanda, né, que as pessoas compram mais, que não querem sair de casa na chuva, e eu tenho a redução do quantitativo de entregador, porque grande parte deles não trabalha na chuva. E aí eu tenho outros fatores que têm relação direta com o que o João está falando, que é o tempo da entrega. Então, como está chovendo, o risco aumenta. Então, o entregador ele demora mais tempo para fazer determinados percursos, porque o pneu da moto vai derrapar, enfim. Então, o risco da operação aumenta. E aí que o João está pontuando que assim, a questão de criar gatilhos para diminuir a venda. Aí a questão sobrecarregou, né? Simplesmente começou a chover, eu vou fechar, vou botar taxa de entrega. Taxa de entrega é uma estratégia legal focada na margem. Então você vai maximizar a margem, porque a demanda de venda em dia de chuva vai aumentar, e isso é uma variável que não se discute. Em dia de chuva você vende mais online. Então, foco na margem, põe a taxa de entrega. Se tem o hábito de fazer com entrega grátis, já põe uma taxinha. E aí quando você começa a mexer em redução de raio de atuação, aumentar a taxa de entrega, ir diminuindo esses pontos para você desafogar o processo produtivo. Então, caiu muita venda, não adianta ficar deixando esse funil encher demais, porque vai transbordar e você não vai atender com qualidade. É o foco na experiência. Então você começa a criar empecilhos, gatilhos que maximizam sua margem, não sobrecarregam o seu processo produtivo que já tem um funil cheio. Na medida que esse funil esvazia, você vai destravando isso para manter e aproveitar o período da janela de venda que é curto. Então você tem 2 períodos bons de venda ali, que é 1h30 na janta, 1h30 no almoço, 2 horas na janta. Então assim, é um trabalho, cara, assim, de
muito detalhe, assim, é uma questão de muita atenção. Então, não é só simplesmente os gatilhos, o processo produtivo ele faz muita diferença. Então, você imaginar assim, a entrega, eu tenho a última etapa do processo. Então, começa na venda, eu só faço a parte da entrega. Mas aí minha dúvida, como é que você concilia com o João? Porque aí o João vai botar lá, vamos dizer, ele seria 20 minutos inicialmente, começou a chover, ele foi e botou para 40 minutos. Só que ele depende também do seu motoboy. Como é que é essa integração aí? Sim, aí é onde a gente começa... Acho que comigo você não teve tanto problema, que eu já tinha uma experiênciazinha no delivery, mas ele sempre conscientiza, ele me conscientiza o dono de restaurante. O dono de restaurante, mas pouquíssimos têm essa consciência. Eu falo assim, na Nexa, cara, assim, a gente, é o que a gente fala assim, a gente não ativa cliente, né? A gente implanta operação. Exatamente, é um trabalho consultivo, cara, porque me interessa, nossa taxa de intermediação é baixa, então me interessa que o estabelecimento venda muito para que eu consiga ganhar dinheiro. Então, quanto mais o estabelecimento performar, melhor para nós. E melhor para o nosso parceiro entregador, que também é nosso cliente, nosso principal cliente. É o protagonista desse ecossistema online, né? É o entregador. Não é sobre estabelecimento, não é sobre plataforma, é sobre o entregador, sobre dar o devido valor e a devida importância para quem de fato faz a diferença, que é quem entrega. Pode vender 100 pedidos, 200 pedidos uma noite. Se não tiver entregador para entregar, então, de fato, é esse cara. Então, a gente dá o protagonismo para ele. Mas, respondendo a sua pergunta, é a hora que a gente aproveita a tecnologia em benefício do negócio. Então, na integração, quando a gente está conectado no painel do iFood, às vezes tem alguns desafios quando é RP, porque a RP você tem as vaidades do que eu te mando, isso aqui não vou te mandar, e aí é uma questão de, normalmente, quando que é RP? RP é o sistema de gerenciamento. Tá. O sistema, e aí você não quer me dar, por exemplo, qual é o tempo que você promete para o iFood. Cara, certamente a gente vai ter problema, porque na hora que eu começar a ter cancelamento, você vai querer me acusar de que não teve entregador, a plataforma não teve entregador, o pedido chegou atrasado, o cliente cancelou. Quando eu estou no iFood, quando eu integro um pedido do iFood, eu já ligo um cronômetro regressivo na minha plataforma, lá no painel onde está a minha equipe de suporte, já ligo um cronômetro regressivo que eu consigo acompanhar o tempo que a Frangolândia, por exemplo, o Rodrigo comprou da Frangolândia. Ele está prometendo entregar agora em chuva com 45 minutos. Quando o pedido é integrado, já ligo um cronômetro regressivo de 45 minutos. Ali para nós é um termômetro, tem vários outros gatilhos para a gente conseguir performar melhor. Mas aquilo ali pra gente já é um termômetro de, cara, o que precisa de intervenção, o que não precisa. Então a gente consegue, o que a gente fala assim, como eu só faço uma etapa do processo, e é a última dela, a mais sensível, que você terceiriza o serviço para uma plataforma que intermedia a operação com entregadores autônomos, beleza? Então assim, a gente está transferindo a responsabilidade de contato direto com o seu cliente com uma pessoa que não tem uma relação de vínculo comigo nem contigo, com o seu estabelecimento, concorda? Então, para a gente conseguir performar legal e entregar uma experiência bacana, cara, esse cara, ele no mínimo tem que ser bem tratado, no mínimo ele tem que ser o protagonista disso tudo. E aí o que a gente nunca teve problema com a Frangolândia, e o que é legal é que, assim, humildemente, é sempre uma curva de aprendizado. Eu acho que o debate, o estresse, é um mercado extremamente estressado, mas isso constrói quando você faz um trabalho de 4 mãos. Não existe eu ter um processo produtivo e não ter uma comunicação assertiva com o parceiro. Então, é o que a gente sempre fala assim, né? O João sempre teve esse entendimento que é especialista, mas, cara, assim, lá tá agora, no caos, cara, tá faltando entregador. Não adianta querer vender e também não adianta querer ficar ligando no suporte, estressando, aí o entregador, deu um problema, o pedido sumiu. Não adianta, foco no que tá para acontecer, vamos garantir que a experiência desses caras que ainda não tiveram uma experiência negativa vão ter uma experiência positiva e, cara, passou a operação, passou o pico, a gente olha para o problema. Dia de chuva é um problema, sempre vai ser, porque é o que eu falei ali no começo da exposição, aumenta a demanda e diminui o quantitativo de entregador. Você fala assim, nunca vai ter uma performance legal na chuva? Não, tem performance na chuva, num trabalho de 4 mãos. Tipo, como você trata o entregador? Que tipo de... Você não é obrigado a dar as coisas para ele. Cara, mas se tiver um cafezinho... Igual lá na Frangolândia, né? Tem um café, tem um cafezinho, aguinha. Tem uma cadeirinha, uma área coberta. Tá chovendo. Banheiro. Então, o que ele vai fazer? Ele vai se direcionar para a porta da sua loja. E não tem um custo por isso. Porque ele sabe que se ele é pai de família, mãe de família, garotos sonhadores, né? Então, ele sabe que se ele for para aquela região, no final do mês, ele vai pagar todas as contas dele. Vai conseguir pagar os boletos. Eles ganham por entrega. E a gente entendendo essa relação... Entendendo os desafios, cara, esse trabalho de 4 mãos, ele fica ajustado quando a gente entende as necessidades, entende que a gente de fato precisa colocar gatilhos
para focar em performance. E a performance, quando a gente olha do nosso lado, é garantir a experiência positiva do usuário. Porque se o seu cliente está feliz, ele compra mais. Se você compra mais, eu volto no que eu falei. Para eu ganhar dinheiro, eu preciso que você entregue muito, que você venda muito. Então, se você tem uma recorrência legal de venda, você vende mais, eu entrego mais. Se eu entregar mais, virou fábrica de felicidade. Se você vende muito, eu entrego muito, o entregador entrega muito, todo mundo está ganhando seu dinheiro.